Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza. e nós estamos aqui para alguma coisa, mas antes disso eu gostaria de falar para você que nós estamos no mês da independência dos Estados Unidos e por isso o Ministério Água Viva tem aqui o seu logo com a bandeira americana, né? Então a gente espera também que você esteja independente de qualquer coisa. Amém? Mas nós estamos aqui para mais um. A palavra. Agora a gente já fica assim, tão emocionado, porque é ter um coração grato, né? Uma terra que a gente fala que tem a liberdade de você poder falar tantas coisas, e é dessa terra que nós estamos aqui falando para você conhecer mais, para viver mais a palavra de Deus. Conhecendo e vivendo a palavra de Deus. E nós convidamos você para participar também desse ministério, que você é o nosso convidado, e também entrando no site, no www.ministerioaguaviva.net, onde você tem agora o site em português e espanhol. Então, você que está lá em português, entra lá. Lá em cima na tela, no canto direito, você vai ver português. E aí tem todas as telinhas, onde a gente tem a informação do ministério, estudos, as gravações, mas tem uma coisa muito legal, que são os filmes. Nós estamos indicando alguns filmes para vocês, para que você possa fazer a sua sessão pipoca aí, junto com seus amigos, com sua família, para que vocês possam ver vídeos de qualidade, que tenham mensagens e que possam fazer a diferença na vida de cada um de nós. Então, assiste aí, comenta, manda para nós o seu comentário também, e se você tiver alguma indicação de filmes, claro, também dá aí uma sugestão para nós, para que possamos estar aí adicionando a nossa listinha, para que mais e mais pessoas possam estar sendo edificadas com filmes, mensagens, exemplos de vida, sim, claro, tudo isso, mas é bom a gente ver, porque Deus pode usar qualquer coisa para falar conosco, até um filme, ou até uma mensagem, um outdoor no meio da rua. Esse é o nosso Deus, um Deus vivo e sabe do que nós precisamos e quando precisamos, claro. Em nome de Jesus, é isso aí. Nós estamos aqui falando sobre a graça de Deus. Nós falamos da graça de Deus na parte 1, né? E nós demos uma geral do que nós falamos na parte 1. Então, se você perdeu a parte 1, vem aqui no YouTube e você pode rever toda a parte 1. Nós fizemos também, na semana passada, nós fizemos a parte 2. E a parte 2, nós falamos na parte 2 sobre as aplicações, ou terminamos, né? Nós começamos lá na parte 1, né? Nós começamos as aplicações e terminamos as aplicações na parte 2 e começamos os 12 pontos da graça de Deus. Então, dos 12 pontos, nós falamos do primeiro ponto, que era a graça é gratuita. O segundo ponto, que é viva a graça de Deus. O terceiro ponto, a graça é para todos. O quarto ponto, trabalhe com a graça. E o quinto ponto, a graça é rica. Cada um desses pontos tem um texto bíblico que é muito importante que você esteja conferindo na tua Bíblia para ver exatamente aquilo que o Senhor tem falado e aquilo que o Senhor quer falar ainda para você, em nome de Jesus, né? E nós vamos para a parte 3, finalizando esse estudo de 3 partes, nós vamos continuar falando sobre os 12 pontos. Lembra que nós paramos lá no 5, né? E nós vamos aqui para 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais que gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja,
O sexto ponto, a graça é suficiente. Eu não preciso nenhum complemento. Eu não preciso colocar nada a mais. Eu não preciso fazer mais nada. A graça de Deus ela nunca vai se acabar. Ela é suficiente. Suficiente o bastante e necessário para tudo que precisamos. Principalmente em momentos de dor, sabemos que a graça supera todas as dificuldades. Ao enfrentar uma dificuldade, sentimos a força especial da graça de Deus. Superando as limitações humanas, a graça nos faz plenamente. Porque quando somos mais fracos é quando nós somos mais dependentes e é quando mais nós clamamos com força para esse Deus Todo-Poderoso. E é o Deus que pode fazer um milagre, porque a nossa força não serve muita coisa, não. Mas Deus, quando nós clamamos, Ele é fiel. Ele vem com a sua provisão, Ele vem com o teu amor, né? Então, isso não tem preço e não tem receita, né? Isso é um sentimento, é um estado. Então, diante de todas essas coisas, né? Quanto Deus é infinito nessas coisas que Ele faz, e nós somos muito pequenos, né? Ou seja, sem Deus nós não somos nada. Ou seja, a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus, ela é suficiente. Eu não preciso de nenhuma complementação, né? E você também. Você também não precisa de nenhum complemento, nenhum aditivo. A graça de Deus, ela é suficiente. 1 Pedro, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça, ela é multiforme. O que é multiforme? Ela tem múltiplas formas. Quer Não dizer é que de alguma acordo com a coisa pode vir de uma forma di- totalmente diferente. totalmente diferente. A gente, quando nós estudamos os milagres de Jesus, nós vimos que os cegos, eles não eram curados da mesma forma. Os paralíticos não eram curados da mesma forma. Os endemoniados não eram curados da mesma forma. As pessoas que foram ressuscitadas, cada uma foi de uma forma diferente. Você quer dizer que a manifestação de Deus não é a mesma para mim e para você? Não, Deus pode, na sua graça multiforme, Ele pode resolver o mesmo problema ou solucionar o mesmo problema que eu tenho, que é igual ao seu problema, mas Ele soluciona de formas diferentes. Porque, na verdade, Deus vai olhar você e vai ter uma receita para você. Deus não tem uma prateleira que, olha, sempre que for cegueira, então a gente vai lá na prateleira 10 e está lá Um potinho. um pacotinho lá para cegueira. Não. Deus vai tratar cada um, Deus vai cuidar de cada um. Essa graça multiforme vai fazer isso na tua vida e na minha vida. Deus, ele é criativo e fez cada coisa com particularidades únicas. A diversidade na natureza é prova disso. Você vê a diversidade de todos os animais, de todas as plantas, de todas as frutas, você vê a diversidade, né? Da mesma forma, a graça se manifesta em cada pessoa ou momento, de uma maneira de uma maneira nova e diversificada. Às vezes queremos que Deus faça conosco a mesma coisa que fez com outra pessoa. E se ele não fizer, achamos que ele é injusto. Mas Deus não faz igual. Ele faz sempre o melhor para cada um. Quando olhamos pela ótica da graça, aceitamos as diferenças nas pessoas, passamos a ver nossos próprios erros
e destacar as qualidades do nosso próximo. Essa multiforme graça nos leva a termos diversidade no trato com situações e a sempre buscar a ótica de Deus em tudo que fazemos. Ou seja, Deus não tem um molde, Deus não tem um modelo, Deus não tem, porque você é branco, você é preto, você é asiático, você... Não, não, Deus não tem. Ele tem uma personalidade para cada um, uma particularidade para cada um, né? Essa é a graça multiforme. E cada vez é como se você visse, na verdade, como não, sempre vemos uma forma nova e nós assim, nos maravilhamos com a forma com que Deus faz. Muitas vezes a gente sai e a gente está caminhando e nós vemos como é maravilhoso a natureza, como a natureza é maravilhosa, como Deus foi criando, e nós vemos algumas rochas que são cortadas, parece que foi cortado com uma faca, foi arrumada. Mas não, isso aí é a mão de Deus, né? Então, isso é a graça multiforme, de diversas formas e diversos formatos, mas pessoal. É isso que Deus quer ser na minha vida e na tua vida. Ele quer ser pessoal. E ele quer tratar cada um de nós individualmente. E como nós pensamos, outra vez nós falamos assim, você começa a ver as pessoas e fala, uma parece parecida, essa pessoa parece com tal pessoa, mas assim, não tem exatamente iguais, assim como a nossa digital. Imagina quantas combinações, para quem for um pouco mais lógico, racional, às vezes sabe quantas combinações de digitais a gente pode ver no mundo? E não Com tantos milhões de pessoas e não repete. Você pode pegar gêmeos idênticos, mas eles são diferentes. nós Parece, nós pensamos que são idênticos. parece meio antagônico, mas eles são iguais, mas eles são diferentes, né? Essa é a multiforma. Se eles fossem iguais, completamente iguais, eles teriam a mesma digital. E eles não têm. Eles teriam o mesmo gênio. E eles não têm. Eles teriam o mesmo pensamento. E eles não têm. São diferentes, né? Imagina o tamanho da matriz que Deus tem para conseguir fazer tudo isso e não repetir. Imagina, né? Imagina. Nossa inteligência artificial A nossa inteligência artificial, ainda tem. ela não vai chegar. Ela não vai chegar. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ou seja, a graça, ela é superabundante. Ela não é regulada. Olha, você só pode pegar 2 palitinhos da graça. Não, ela é superabundante. Então a gente vê aqui, Deus é maior do que todo o universo e pode fazer com que sejamos abundantes na graça, nos dando suficiência em tudo e fazendo-nos superabundar em tudo o que fazemos. A graça transborda incessantemente sobre nós, porque ela nunca acaba. A graça é infinita. Não há limites para o amor de Deus. Não há limites para a graça de Deus. Quando pensamos que está quase no fim, Deus renova tudo e recomeça de novo, nos dando outras oportunidades para realizar nossos sonhos. A paciência e amor humano se esgotam facilmente, mas a graça aumenta a cada instante.
Por isso, através do olhar da graça, somos renovados em nosso afeto pelas pessoas. Nós O temos na nosso, palavra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. ou seja, para que você possa ter amor e cuidar de outras pessoas, você tem que estar debaixo da graça. Eu não consigo ter um coração misericordioso se eu não estou debaixo da graça de Deus. Ah, você pode me dizer, ah, pastor, mas tem tantas pessoas aí que elas são boas, mas elas não são cristãs. Pois é, a graça de Deus é para todos, independente de quem seja, independente do credo, independente de qualquer coisa. A graça, ela é distribuída sobre todas as pessoas. Agora, vai depender muito de você para que você tenha essa relação de graça com o Deus Todo-Poderoso. Você que tem que decidir isso. Você que tem que querer essa superabundante graça sobre a tua vida. E vemos também, assim, no sentido de ler a palavra, que a palavra é viva. E cada vez que nós lemos, Deus nos mostra um pouquinho mais. Né? Então, assim, não acaba. Não acaba. Não acaba. A gente pode notar quando fazemos estudos de temas diferentes e muitas vezes usamos o mesmo versículo para temas diferentes. Quando se prepara uma pregação, você tem temas diferentes da pregação, mas com o mesmo versículo, com o mesmo trecho. Então, essa é a diversidade da graça, essa é a superabundância da graça sobre a nossa vida. E Deus, ele quer isso, ele quer superabundar. Mas, na verdade, o que a gente precisa é nós estarmos dispostos a receber dessa graça. É nós estarmos dispostos a ser cheios dessa graça. É nós estarmos dispostos a abundar essa graça, a graça de Deus através da nossa vida. Isso a gente faz através do nosso testemunho, através do nosso dia a dia, através da do reflexo de Jesus na nossa vida, através da aplicação da palavra de Deus na nossa vida. É isso que é a graça superabundante. Tem a passagem que fala assim, que onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Não, Nós onde nascemos, abundou o pecado, superabundou. superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso está lá em Romanos, né? A gente pode até depois dar uma procurada nisso daí, né? Tito, capítulo 3, versículo 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, a graça nos justifica. Nós somos justificados através da graça. Nós somos herdeiros de Deus através da sua graça e do sacrifício de Jesus. Esse Jesus que morreu na cruz para nos perdoar gratuitamente. Gratuitamente. Só por amor. Pela graça somos perdoados de todos os pecados e nos tornamos justos diante de Deus. A justiça humana não apaga o erro, apenas condena. A justiça de Deus purifica o pecador, fazendo-o voltar a ser limpo, como antes de cometer o pecado. Quando conhecemos o perdão individual de Deus, aprendemos a perdoar as pessoas e não somente cobrar as pessoas pelos seus erros. A graça nos permite esquecer o que alguém tenha feito de ruim para nós. Essa é a graça que nos justifica. Você tinha comentado que
Deus na sua perfeição, nós não somos dignos de nem sequer chegar na presença dele da forma que nós estamos, né? Uhum. Se não tiver limpado dos pecados. E Nem um esse, paninho, nada passando não, ali. isso aí não pode ser um meia-boca, uma limpeza meia-boca, não. Tem que ser uma limpeza, e essa limpeza a gente faz através do quê? Do arrependimento, do pedido de perdão. E a gente consegue fazer isso através de quê? Através de Jesus Cristo. Que é o sangue de Jesus É esse que sangue, lava os nossos pecados. é esse sangue que vai nos purificar. Mas Né? isso já vem desde antes, porque em Gênesis, Deus já colocava a promessa para nós de que ele mandaria o cordeiro perfeito para pagar esse preço. Se você vai lá em Isaías, Isaías ele fala que o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, ele vai nos purificar, tornando a nossa vida, que era vermelho como o carmesim, deixar branco como a neve. Mais Branco como a lã. alvo, Né? Tem até um louvor bonito, né? mais Alvo alvo. mais que a neve. Né? Romanos, capítulo 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ou seja, a graça de Deus, ela nos capacita. Lembrando que a capacitação é de Deus, Deus nos dá e Deus tira a hora que Ele quer. Ou seja, isso é graça. A graça nos capacita. Deus não chama capacitados, mas capacita os chamados. Né? Então você não fica preocupado. Deus me chamou para alguma coisa que eu não consigo. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar para isso. Os dons, talentos e capacidades são dados pela graça para todas as pessoas. Todo mundo tem um dom, porque Deus distribuiu talentos a todos. Quando recebemos o Espírito Santo, ele nos capacita com dons espirituais, que não são apenas habilidades humanas. Habilidades humanas é algo que você já nasce com elas, mas tem que desenvolvê-las. Os dons são dados pela graça de Deus através do Espírito Santo. Aqueles que se dispõem a viver o seu chamado. Tudo que fazemos para Deus é parte da sua graça, que está nos capacitando. Se Deus te chamar para exercer um ministério em sua obra, creia que ele te capacitará. Com o olhar da graça, podemos ver o que as pessoas fazem com admiração especial, por ser algo permitido por Deus, para mostrar a sua glória, e não com algo para parecer engrandecer o homem. Ou seja, tudo vai ter um propósito. A manifestação dessa graça por um propósito. Sim, a manifestação da graça por um propósito. Ou seja, a graça de Deus te capacita. Muitas vezes nós vemos que as pessoas estão muito preocupadas em ter dons espirituais, né? Em ter dons de profecia, em ter dons de línguas, sabe? Estão preocupados com isso, mas por que as pessoas estão preocupadas? Para que elas sejam enaltecidas, para que elas sejam exaltadas. Mas todos os dons, primeiro, são de Deus. Ele pode liberar para que você tenha esse dom por um propósito. E depois nunca mais vai ter. Mas todos os dons que Deus libera na tua vida e na minha vida é para que o nome dele seja glorificado. Não é para que você ou eu sejamos os seus bacanas, mas é para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. E também que o reino dele seja também acrescentado de pessoas, não? Para que a gente possa estar levando a palavra para as pessoas também. É isso aí. Ou seja,
tem as habilidades naturais, né, que você nasce com ela e vai desenvolvendo, né, e tem as habilidades espirituais que você não desenvolve, é o Espírito Santo que te dá, né? Que o Espírito vive em você. Se ele É, vive em você, ele também está vivo em você. é isso aí, é Olha, isso esse aí. Deus tremendo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, tanto agora como no dia do eterno. A Ele seja a glória. A graça nos traz crescimento. A graça permite que você e eu cresçamos na nossa relação com Deus. Tudo que Deus faz é para continuar, é para permanecer, é para aumentar. O homem faz muitas coisas, mas estas têm início, meio e fim. Muitas coisas que fazemos começam bem e terminam mal. A graça começa bem e termina melhor ainda. Precisamos crescer na graça. Deus quer que aumentemos o conhecimento que temos e não que fiquemos acostumados com o que já sabemos, como se fosse o bastante, como limitados que somos, né? Deus sempre tem mais para cada um de nós, para dar para cada um de nós. Com a percepção da graça, podemos olhar para o futuro não como finalização, mas como continuação de um processo dirigido por Deus. Pela graça, podemos sonhar com a realização dos nossos sonhos. É essa graça que nos dá o crescimento. O crescimento para que nós entendamos que a nossa vida ela não vai acabar aqui, que a nossa vida ela começa aqui, a graça começa aqui, e a gente traspassa essa graça para a eternidade. Isso pode parecer um pouco difícil de entender, mas na verdade é muito simples. É você usar essa graça, você receber essa graça, você permitir que essa graça haja na tua vida, e você começa a ter uma outra visão do mundo, uma outra visão da vida. Você começa a ver que é importante você comer, né? Mas se você não comer todas as refeições, você vai continuar vivo. É importante você ter uma longevidade, você viver muitos anos, né? Mas se você não viver muitos anos, não tem problema, porque se você está debaixo da graça, você começa a crescer o teu relacionamento com Deus. E aí o que vai acontecer? Se você vive muitos ou poucos anos, não importa. Por quê? Porque a continuidade, a eternidade vai continuar a graça de Deus. E na eternidade a gente vai continuar crescendo esse relacionamento com Deus. Na verdade, quando nós aceitamos a Jesus nas nossas vidas, nós nascemos de novo, temos nova vida. Sim, Então, o temos nova caminhar vida. natural do nascimento é você crescer, você amadurecer, né? Você passar a ter experiências, você passar a buscar entendimento. Então, é esse crescimento, né, que Deus quer para nós. É esse crescimento. E a graça é crescimento. E a graça cresce também, não? Sim, a Diante de graça. tantas experiências que nós temos. Isso que é importante, né, dizer, né? Todas as coisas que o ser humano faz têm um começo, meio e fim. Deus não. Tem um começo, para Deus tem um começo e depois ela continua. E de quando começou até a continuidade dela sempre vai ser melhor. A gente não vai ficar limitado, né, a espaço e tempo, a recursos. Não, você não vai ficar limitado a isso. Por quê? Porque a graça de Deus ela vai crescendo na tua vida e ela vai aumentando na tua vida. Mas nós temos que buscar essa graça, né? É isso aí. Então, a nossa parte é buscar esse crescimento. É como ter que ir para a escola. Muita gente não gosta de ir para a escola. Mas conforme você vai indo, você vai conhecendo pessoas novas, vai tendo experiências novas.
E entra aí também porque você fala sempre que tudo que nós aprendemos não é o definitivo, ou seja, não é encerrado ali, porque tem muito mais ainda para desenvolver, muito mais para ser revelado por esse Deus vivo e verdadeiro. É isso aí. Ou seja, Deus sempre tem, principalmente se você você que nos acompanha deve ter ouvido eu falar diversas vezes que os nossos estudos não são conclusivos. Ou seja, não tem um ponto final, tem um ponto e vírgula aí. Por quê? Porque Deus pode revelar alguma coisa para nós. E quando ele revela, né, nós acabamos de falar que do mesmo versículo você tira diversos estudos do mesmo versículo ou do mesmo trecho bíblico. Você tem diversos enfoques de pregação, né? É isso que vai acontecer. Ou seja, todo o estudo, as pregações, tudo isso é sempre um ponto e vírgula, não é um ponto final. Porque Deus, ele pode, na sua grandiosidade, ele pode se revelar de forma diferente para nós. Nós nunca vamos conseguir esgotar a graça. Por mais que a gente fale aqui, por mais que a gente defina, por mais que a gente busque em dicionário, por mais que a gente tenha adjetivos e substantivos para graça, a gente nunca vai conseguir satisfazer, né, a definição de graça. Então, esquece isso. Viva a graça, né? E como nós vimos, a graça, ela cresce. Ela cresce quando? Ela cresce quando nós temos conhecimento, quando nós buscamos a relação nossa com Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração firmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Ou seja, seja firme. A graça te faz firme. Quando você é completamente envolvido por essa graça, você se deixa envolver por essa graça, você se torna firme. O ser humano é inconstante por natureza. Por isso, nós precisamos da graça de Deus. Deus é uma rocha eterna que não vacila, nem se abala. E quem confia no Senhor está firmado sobre esta fé inabalável. A gente vê isso, Davi falando lá no Salmo 125, versículo 1. Através do olhar da graça, podemos ter convicção. Convicção do que queremos e confiamos. Teremos a convicção e que confiar que tudo vai dar certo, pois não está estabelecido sobre a fragilidade humana, mas sobre o poder de Deus, sobre essa graça. Olhando pela graça, conseguimos permanecer amando as pessoas. Olhe tudo sobre a ótica ou sob a ótica da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, precisamos ter sempre em mente que sobre nossas vidas está a graça de Deus. A única coisa que domina e dirige nossas vidas é a graça. É a única coisa que tem o controle da nossa vida. Agora, tem 4 questões que você precisa responder. O que é viver sobre a graça de Deus? A graça de Deus é o dom gratuito que Deus dá ao homem no encontro transformador em que a criatura humana é restaurada do pecado para limpeza, para pureza. Isso é através da graça. Através da graça, Deus confere ao homem a participação na vida divina, fazendo seu filho adotivo. Então você tem que entender isso.
o que é viver sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela é o agente transformador e restaurador da tua vida. Se você hoje é igual ao que você era antes, você não está debaixo da graça de Deus. Eu sempre falo que amanhã eu tenho que ser melhor que hoje, porque se eu for igual, alguma coisa está errada. Uma segunda questão: o que é preciso para ter a graça de Deus? A graça de Deus está ao alcance de todos. Ela não é exclusiva do cristão, ela não é exclusiva daquele que vai na igreja X, Y ou Z, não é exclusiva daquele que vai frequenta tal comunidade, mas ela está ao alcance de todos. Mas para isso é preciso primeiro ter fé. Ter fé e estabelecer uma conexão direta com Deus. E essa conexão a gente só pode fazer através de Jesus Cristo, em toda a sua essência e plenitude. Mesmo nos momentos mais desafiadores da nossa vida, é a Deus que devemos recorrer para ter forças e seguir em frente. A terceira pergunta que você tem que responder é: o que nos impede de receber a graça de Deus? Deus cria tudo com perfeição. Deus não volta atrás no que é criado por Ele. Assim, a graça não tem fim. Mas enquanto o homem não passar a vivenciar realmente o Evangelho, viver esse Evangelho, o que equivale a aceitar a graça, ele não pode receber. Só aquele que realmente vive. Se você ainda vive fora dessa graça, você não vive a plenitude dessa graça. Mas você gostaria de fazer agora. Agora eu queria viver essa maravilhosa graça sobre a minha vida. Se você quer, feche os teus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Nós te louvamos, Senhor. E nós queremos te pedir perdão, Senhor, se nós muitas vezes estamos tão preocupados com o nosso umbigo e nós não vivemos a tua graça. Pai, agora, Senhor, pedimos perdão por não viver dessa graça. Senhor, nós nos abrimos agora para que essa graça, que é dada de graça a todos, Senhor, possa invadir a nossa vida. A vida de cada um que nos vê, cada um que nos escuta agora, Pai. Senhor, que a tua graça esteja sobre a nossa vida. Cuida, Senhor, de cada um. Manifesta, Senhor, o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um que nos ouve agora, Pai. E que a tua graça esteja sobre eles e sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que essa graça chegue até você, em nome de Jesus. E nós nos vemos na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira nós vamos ter o nosso estudo bíblico e o Senhor vai nos dar um tema maravilhoso para que a gente possa juntos conhecer um pouco mais dessa graça, um pouco mais desse amor, um pouco mais desse Deus que tem estado com você e comigo, que tem cuidado de você e de mim. Um Deus que a gente pode recorrer e Ele está lá. Né? Isso que é mais maravilhoso. Né? Ele não se cansa, Ele não sai de férias, né? Não tem final de semana para Deus. Graças a Deus Ele não sai de férias. É 24/7. Né? Diria até que é 25/7 ou por 8, por quanto você quiser. Porque, na verdade, Deus está derramando sobre as nossas vidas a graça dEle. Amém? Que você tenha um final de semana maravilhoso. Eu te espero no domingo, quando nós vamos ter o quê? O culto da família. O culto da família, e você é o nosso convidado. Vem com a gente, vem participar com a gente do Ministério Água Viva, um ministério digital,
até que o Senhor diga o contrário. Venha com a gente, porque temos muita coisa para fazer. Precisamos de mais mãos. Temos poucas mãos, né? Mas vem com a gente e vamos... compartilhar também, compartilhe a graça. O que você É, vê de graça que Deus faz na tua vida, compartilha com a gente também, conta aí um pouquinho para nós, testemunhe também a maravilhosa graça. a maravilhosa graça. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.